Boa tarde, boa tarde. Esse é o seu programa Venha ao Teu Reino, chegando até você. Sim, nesta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. Quinta-feira é separado. Sei que vocês ficam esperando essas menininhas aqui que vêm falar sobre saúde, não é? Então, o programa Venha ao Teu Reino abre espaço aqui para essas duas mocinhas aqui, para falar sobre saúde, divina saúde, não é isso? Então vamos chamar elas, né? Vamos deixar elas dar um alô para você e apresentar o nosso irmãozão que já está aqui e ele já é uma figurinha carimbada, é prata da casa. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pastor Toninho, bom dia, boa noite. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, boa tarde, Simone. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Brasil. Tantas pessoas, tantos estados nos assistem. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que seja de bênção para a sua vida no momento que você assistir. Boa tarde, Donizete. Boa tarde. Amigo. Boa tarde. Já quero agradecer. Elas oram antes, porque aqui vem falar, não é à toa que é chamado de divina saúde. É isso. Então, bora lá. Vamos falar hoje, então, sobre Setembro Amarelo, mas dentro disso entra muita coisa, não é mesmo, Simone? Com certeza. Entra N fatores, como a minha amiga diz, né? E primeiramente, eu quero parabenizar o Dr. Donizete, né, pela entrevista que ele vai dar, pela live que ele vai fazer com a doutora Ângela Cirino amanhã. É uma sumidade e eu tive a honra de fazer imersão com ela. Olha. Uau, que legal. Tudo foi assim um divisor de águas na minha vida. Ângela, Deus te abençoe. Ela literalmente me pegou no colo. Olha que legal. Então foi uma experiência muito linda e gratificante na minha vida. Então, eu sei que você está em boas mãos. Eu sempre acompanho ela. Convite maravilhoso. Eu fiquei muito emocionado com o convite. Eu já dei uma contribuição para o Instituto Fazendo Diferença, né? Participando lá de uma aula de manejos. Ai, que bênção. Né? Peraí, deixa eu atrapalhar um pouquinho, perdão. Mas eu acho que o seu celular está dando a microfonia. Esconde. Fica um besorrinho aqui no meu ouvido. Aqui já melhorou? Já liberou. Celular é a ondas e mais ondas. Pode continuar? Pode, homem de Deus. Então, aí eu participei lá, né, numa aula de manejos, e disso nasceu um projeto, né, abrindo um parênteses aqui dentro do contexto do IFD, de mentorias. Vários psicanalistas me procurando para mentorias. Nossa, que bênção. Algumas ferramentas do IFD nós aperfeiçoamos. Dentro da praxis do atendimento, nós conseguimos adicionar mais elementos às ferramentas do IFD. E no dia do manejo eu citei, então, muitos psicanalistas, psicólogos me procuraram. Como é que faz isso? Aí eu abri uma consultoria. Então, hoje, além de atendimento dos pacientes, também eu dou consultoria para psicanalistas e psicólogos. Olha aí. Entendeu? Muita bênção. E estou com pacientes hoje nos Estados Unidos e na Europa também, em vários estados brasileiros, dando consultoria e atendimento terapêutico. E esse convite veio no momento certo, porque se houver espaço aqui, eu quero falar do meu livro, que vai ser lançado no Natal, né? Sobre soluções terapêuticas, e essa entrevista veio na hora certa. Eu acredito que é Deus colocando Deus tem os tempos certos, as coisas certas, né? E estar com vocês aqui também é muito gratificante para mim, né?
porque a gente tem a alegria de compartilhar coisas boas. E vocês aqui, com muita maestria, eu venho acompanhando mesmo timidamente, de longe, vejo as notificações, entro um pouquinho, saio, que a agenda está bem apertada Ô, mesmo. Glória. Tem dia que eu tenho que almoçar em 20 minutos Ô, e Glória. voltar, né? Isso. Deixa eu falar algo para você. A ZY3, Homem de Deus, está crescendo. E nós estamos louvando a Deus pelo fato de, nas redes sociais, a gente vê que ainda está crescendo muito devagar. Mas no site, o Paulo Capelete está impactado. Os números de visitações que nós temos em cada programa no site da ZY3. Então, coisa boa, tem que falar sim, tem espaço aqui, nem que seja para a gente terminar às 3 horas da tarde. Você vai falar do teu livro. Então, e aí eu quero agradecer a Simone, a Tálcia, o pastor Toninho, né, que para mim eu já venho, acho que é a 4ª vez que eu venho aqui, e venho mais 4 se for preciso, para contribuir, né? E eu quero agradecer muito pela oportunidade. Tá, então eu quero seguir nessa linha de agradecimento. Eu quero te agradecer por ter me apresentado a minha amiga e parceira Simone, porque Opa. foi você que me apresentou a Simone. Foi. Num evento que a gente estava no tênis clube e você levou ela. Sim, eu já conhecia eu fui lá você. dar uma palestra, né, Sim. você já me conhecia, E você e eu convidei a Ele Simone. falou, você tem que ir. Você precisa. E aí, foi mesmo. hoje, eu e a Tem algumas Simone, coisas que tem que intimar mesmo, né? Ele realmente me intimou. Tem que dar uma PNL forte. isso. E você foi esse canal, fez essa conexão entre nós. Né? E hoje a gente tem uma sala, você precisa ir lá nos visitar. Sim, eu vou lá. Hoje a gente está trabalhando juntas, coisa de Deus, não me pergunte por quê, como, não sei. Estamos lá. Que maravilha. Coisas que só Deus faz. É. Se alguém perguntar como é que foi isso, não sei não, vai perguntar para ele. Que milagre não se explica, né? Então, a gente, você fez abriu essa porta, esse canal entre eu e a Simone. Sim. E disso, indo fazer os tratamentos com ela sobre bruxismo, porque o que me levou até a sala dela foi por causa do bruxismo. E a gente abriu, sei lá, se tornou uma amizade muito forte no mesmo sonho. A gente não... Coisas que não se explicam. Mas foi você foi a bênção. Você foi um canal de tudo, né? Eu tenho muita gratidão, porque no momento em que eu falei para Deus, eu preciso de um norte, um destino. Estou formada, e agora? Isso. Aí Deus falou, a fé sem obras é morta. Eu falei, então tá bom, vou pegar meu celular e vou olhar meus contatos. E tinha o contato desse homem de Deus. Eu falei, Deus, tá na tua mão. E convidei ele para conhecer meu trabalho. E através desse convite, Deus abriu as portas, né, do primeiro espaço, através dele. Se eu estou onde eu estou, e se eu estou com vocês, se eu estou aqui na rádio, se eu cresci, o que eu cresci, graças a Deus ter colocado esse também. Conexões, né? Coisa linda. Conexões poderosas, né? Porque através de quando eu conheci ela lá no tênis, eu convidei ela para participar aqui, como você vem, né? Esporadicamente, eu fui trazendo ela aos pouquinhos. E hoje a Simone é oficial aqui junto comigo. Olha que doideira. Então, é coisas que só Deus explica, né? Mas bora lá. Bom, feliz por isso. Você vai lá nos visitar, tomar um café, né? Vou sim. E vamos falar então hoje sobre algumas coisas que acontecem todos os dias, mas nesse mês de setembro é específico. Né? Então, Setembro Amarelo vem tomando... As pessoas precisam tomar consciência de tudo que acontece todo dia, não é só agora. Não é só em setembro, né? Não é só em novembro, não é só outubro rosa. É todo dia. Eu falo muito sobre a prevenção para não chegar no, como que você colocou, a remover
Desistência da vida. Existência da vida. Então, conta para nós. Porque é aí. isso. É uma desistência. Você abre mão de tudo, desiste, né? Desiste de lutar. Cabe aqui já abrir essa resposta com uma estatística assustadora. Sim. Hoje, no Brasil, ocorrem por ano 17 mil suicídios. Agora, um dado aqui muito sério e tocante. Desses 17 mil, 1.000 são só de pré-adolescentes e adolescentes. Como que você pode imaginar uma criança de 9, 10, 8, 9, 10 anos, 11 anos, tirar a própria vida? É um negócio assustador. Esses números que eu estou citando são números oficiais, não são números inventados, são números oficiais. 17 mil suicídios só no Brasil. Só que ninguém toma a decisão de tirar a própria vida do nada. Sim. Ninguém faz isso. Isso vem de uma cadeia de eventos, de coisas acontecendo na vida. Eu, quando vou dar minhas conferências para casais, terapia de casais, conferências de família, eu procuro falar sobre 2 aspectos que os pais precisam saber: como lidar com uma fase da formação da criança que, indubitavelmente, é uma fase extremamente forte, onde são formadas 4 camadas para ser o que nós somos hoje. Nos meninos chamado de complexo de Édipo e nas meninas do complexo de Eletra. Nessa formação que vai dos 3 até os 8 ou 9 anos de idade, são 4 coisas, 4 detalhes. Formação psicoemocional, psicossexual, psicogenitor e psicossentimental. Se os pais não souberem administrar bem essas 4 coisas, e muitos não sabem por falta de informação mesmo, não sabem. E aí o conjunto da obra vem nas questões lar disfuncional, que inclusive eu falo muito nisso no meu livro, prejuízos emocionais para filhos de lares disfuncionais. Esse é um dos capítulos que eu estou abrindo aqui exclusivamente para vocês. Prejuízos emocionais de lares disfuncionais. Prejuízo nos filhos. Hoje já faz diagnóstico em adulto de autismo e TDAH. Já tem diagnóstico em adulto. Eu estava vindo com a Simone, eu estava falando para ela. Hoje eu estou olhando as pessoas de uma forma diferenciada. Tem algumas pessoas que eu falei para ela, eu tenho certeza que essa pessoa tem um déficit de atenção, porque não faz sentido. Eu explico uma coisa para ela, amanhã ela me pergunta a mesma coisa. Então. E é uma pessoa jovem. Jovem. Adulto jovem. Agora você imagina um adulto com impulsividade. E tem, viu? Um monte. Né? Que é o TDAH, é transtorno Sim. de déficit de atenção e hiperatividade. Se na criança é difícil controlar, imagina. E num adulto que é independente. Né? Então, são 17 mil suicídios por ano. E esse assunto tem que ser falado nas escolas, nas empresas, nas igrejas, na família. Sim. Tem que ser falado. Eu lembro que eu estava dando uma série de palestras no Ceará, quando um assessor chegou para mim e falou assim: Donizete, chegou a notícia aqui de um garoto de 10 anos que se suicidou, aqui na cidade. Então, aquele dado me deixou bastante preocupado. Então, essas campanhas são muito positivas, né, para que as pessoas possam
entender que ela não está sozinha. Há solução, há jeito. Só ter paciência e aceitar que precisa de ajuda. Isso é importante. A pessoa precisa de ajuda, mas muitos não querem. Muitos não aceitam. É igual quando você tem que dar um remédio para um idoso. Eu conheço um que é aceitável, ele não toma sozinho, mas se você falar, ó, tome aqui, você vai tomar esse, ele aceita. Agora eu conheço a irmã dele que não aceita. Não, eu não tenho nada, não preciso de nada. E está precisando de muita atenção e tomar um remédio para hipotiroidismo. Não toma. Porque não aceita a filha ajudar. E isso é muito sério. Então o quadro dela vai só piorar. Imagino com todos esses... Sim. Gente, vocês desculpem, eu realmente fiquei muito emocionada. Porque eu tenho 2 filhos TDAH. E o mais novo, ele é TDAH e grau 2 de autismo. Uhum. E eu costumo dizer, tem coisas na vida que a gente não tem manual de instrução. Uhum. Ou antigamente tinha muito menos, vamos dizer. Hoje em dia você já pode fazer um curso, se preparar para um relacionamento, um casamento, se preparar para criar um filho. Antes não tinha. E eu me lembro que muitas vezes eu pedi perdão aos meus filhos e falava, mamãe não teve um manual de instrução para lidar com tudo isso. A mãe está aprendendo com vocês. Mas eu sempre pedi a Deus sabedoria para estabelecer uma conexão e um vínculo com eles, porque é muito difícil. É um mundo totalmente diferente, é uma mente muito difícil de entrar, sentimentos. E eu me lembro do dia que eu falei para o meu filho, ele teve uma crise nervosa, porque pediram para ele fazer o perfil dele. Era um trabalho da escola. Uhum. E ele teve uma crise nervosa. E eu sentei com ele e falei, filho, enquanto você não entender que isso é quem você é, e apesar disso você é maravilhoso, inteligente e abençoado, você não vai conseguir lidar com as suas emoções. Você precisa ter empatia com o que você é. Não é o que você tem, você já nasceu. Você vai conseguir lidar melhor. E aí ele foi dias choroso e tudo, e no dia do trabalho foi muito lindo. Ele apresentou e no final ele falou, tem uma coisa muito importante que eu quero dizer. O meu nome é Ricardo, eu sou TDAH, grau 2 de autismo. Sou isso. E apesar disso, sou feliz. Olha aí. E vivo bem. Muito bom. E ele foi aplaudido, a sala inteira chorou. Mas isso, olha que loucura. Você instruiu ele corretamente. Antes, eu lembro que qualquer coisa que uma criança tinha, na minha época, quando eu era criança, ela era isolada. Incompreendido. Sofria bullying. Era isolado, sofria bullying da própria família. Era isolada, era deixada de lado. Não fala com ele não, que ele é louco, não sabe o que fala. Eu lembro muito bem disso. Vivia parte da sociedade, era colocado em internatos, em hospitais, né? Olha, era muito complicado antigamente. Quando nós moramos no Chile, a Sara, acho que era segundo médio que ela fazia, uma coisa assim, a minha filha mais velha, né? A Giovana estava na creche e a Sara segundo médio, terceiro médio, primeiro médio, é sempre assim agora, né? Isso. Então, lá no Chile é a mesma coisa. E uma menina da idade da Sara na escola vizinha, não era na escola da Sara, na escola vizinha, 11 anos, se suicidou dentro da escola, enforcada no banheiro.
Então, realmente, aí você olha, você fala, mas uma criança se suicidar, que problema uma criança tem? Está começando a conhecer a vida, mas Então, com esses confrontos, o que bullying... eu percebi com a convivência com os meus filhos é que eles têm uma dificuldade muito grande de se sentir inserido. Eles têm muita dificuldade de ter essa sensação de pertencimento, de socialização, né, Donizete? E isso faz eles sofrerem muito, né? Até dentro da família. É, É a primeira coisa. É dentro de casa. começa lá. Então, você pode dizer melhor do que eu, esse olhar empático e a comunicação no seio da família, nesses primeiros momentos, são cruciais, né? Importantes porque a família precisa saber interpretar a criança, a necessidade da criança. A primeira coisa que precisa estabelecer no vínculo familiar da criança para com os pais, principalmente, é a confiança. Ela saber que ela pode falar o que ela está sentindo sem sofrer deboches, repreensões descabidas, cala a boca, não sei o quê, violência física. Primeiro começa com a violência psicológica. A violência psicológica, ela é tão devastadora que a gente percebe hoje muitos casais em crise porque estão espelhando a violência física e psicológica que sofreram no lado de paternidade, né? Eu lembro que eu tive uma paciente adolescente e ela falou para mim assim, doutor, é só aqui que eu me sinto segura de falar tudo que eu tenho vontade de falar. Eu venho para cá, não dá mais vontade de ir embora. Ele falou assim, eu poderia dormir aqui dentro do seu consultório, morar aqui, muito facilmente. Ela tem 15 anos. Que loucura. Aí ela falou assim, quando eu venho para cá, eu sinto uma paz indescritível. Porque na minha casa, em vez de me dizer, olha, essa roupa que você está colocando não condiz muito com você, não condiz muito com a sua fé, não condiz muito com o aspecto nosso familiar, mas não, ele me chamou disso. Ele me deu essa frase. Taxou. Eu só entrei para o quarto e chorei. Horas, sem parar. Aí depois eu conversei com o pai dela e dei algumas instruções, inclusive de pedir perdão para a filha, né? Se consertaram, né? E hoje estão bem. Porque o pai também aceitou a orientação do terapeuta, né? Graças a Deus. E ela se ressignificou. Hoje ela está uma menina muito mais animada, está mais comunicativa em casa. Sentar à mesa para tomar um café, almoçar, jamais. Meu Deus. Então agora ela está dando mais valor à mesa. O problema hoje também é que a sociedade e os meios de comunicação, as redes sociais, geram uma confusão na cabeça dos jovens, dos adolescentes, pré-adolescentes. Muitos eles não têm contato com a família, principalmente quando dá esse choque cultural, principalmente hoje também no meio cristão. A minha filha ela trabalha muito na área ela está fazendo farmácia agora, né? Ela fez estética, agora está fazendo farmácia, porque ela quer trabalhar com esse negócio de botar botox, essas coisas. Sabe como é que está hoje, né? Sim. Então, ela está fazendo farmácia. Então, nessa área, tem muitas pessoas homossexuais, muitas pessoas, né? Tanto que no casamento dela, o que tinha de homossexual, e boa parte desses homossexuais vem de família cristã. Sim.
o pai é pastor, ou é alguma coisa na igreja. Aí eles se afastam da igreja, se afastam da família, se afastam, porque a sociedade ela joga tanta coisa na cabeça dos jovens hoje, e os pais não sabem tratar com isso. E o problema é exatamente isso que você falou. A sua roupa não está adequada com a sua religião, adequada com... Então, é complicado. Aí a pessoa ela vai na rede social e a rede social vai falar outra coisa. Sim. Ela está na escola, no colégio, ela vai ouvir outras coisas. Então, hoje, a coisa realmente está complicada. Bastante. Muito. Doutor Donizete, eu acredito que é uma pergunta bem importante essa que eu vou fazer, porque eu passei, muitos pais passam por isso, né? Com a vida corrida que a gente tem, formar família, gerenciar a família, ficou cada vez mais difícil. Então, quais são os pontos que a gente precisa estar atento no bebê, na primeira infância, para detectar se a criança já tem algum traço de TDAH, porque meu filho já teve traços antes de 1 ano, né? Mas tem muita gente que não olha, não percebe. Quais são as coisas que ela pode perceber na criança? Olha só, a medicina, embora não, contudo, a maioria das pessoas não percebe que a medicina deveria ser tratada de modo preventivo, então só vai para o modo corretivo. Né? Eu sou muito adepta da medicina preventiva. Preventiva, a medicina é preventiva. Né? Tá aqui um monte de produtos aqui, isso tudo aqui é prevenção. Sim. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é investimento em prevenção. Verdade. Eu estava falando isso com os colegas lá do meu consultório, hoje de manhã, justamente uma coisa importante que vem a calhar agora com essa resposta. Por exemplo, inclusive nós temos lá a terapia pré-natal. O que é a terapia pré-natal? Justamente para ensinar esse casal como passar pelo período da gestação sem traumatizar o feto. O aparecimento do TDAH e do autismo também é trauma intrauterino. Tem a ver com trauma intrauterino. Então, como que surge o trauma intrauterino? Gente, se as pessoas soubessem como deveria uma mamãe grávida, uma futura mamãe, ser tratada durante o período da gestação. Gente, essa mulher, essa mamãe, essa futura mamãe, ou quem já é mamãe, está tendo mais filhos, ou é a primeira viagem, essa pessoa deveria ser protegida. De quê? Protegida de quê? Protegidas de dissensões em volta dela, de brigas, protegida de ambientes tóxicos, relacionamentos tóxicos, ficar falando para ela, trazendo fofoca para ela, trazendo problema dos outros para ela. Porque a criança, assim como ela se alimenta do que a mãe come, ela se alimenta também de tudo isso. Das emoções da mãe também. E a partir do 3º mês, essa criança já absorve tudo. O 3º mês. Então, se essa mãe faz uso de drogas, ou se essa mãe bebe bebida alcoólica, ou se essa mãe é espevitada, tá lá dançando lá, rodando a baiana lá, não sei o quê, com um bebê. Tudo isso. Essa mamãe, durante a gravidez, ela tem que ser protegida emocionalmente, fisicamente. Aí tu vai fazer o quê então, doutor? Colocar ela dentro de uma caixa, botar um cadeado, só sai daí 9 meses depois.
Não. É tão difícil promover isso? Um ambiente Um saudável. ambiente mais saudável? Sim. Pega essa mamãe, leva ali para o parque da cidade. Vamos dar uma volta, vendo essas coisas bonitas, respirando esse ar, gente alegre, família passando para lá, família passando para cá. Aquele bebê vai pegar aquela frequência, Sim. vai pegar Sim. aquela sinergia gostosa do lugar, da natureza, e vai puxar para ele. Então vai produzir o quê? Essa mãe, nesse ambiente, vai produzir mais noradrenalina, vai produzir mais serotonina, vai produzir mais ocitocina e vai produzir mais dopamina. Sim. Tudo isso vai ser transferido para o feto. E esse cara vai nascer muito bem. Vai nascer muito bem. Então, a prevenção está na gestação. Isso é muito louco, Donizete. Eu, pegando o gancho seu aí, pastor Toninho, já que a gente olha os comentários, tá bom? Vamos lá? Eu morei perto de uma pessoa que ela era agredida quando estava grávida. E eu ficava em desespero. Eu nunca gostei desse ambiente de agressão, nem de ouvir. E eu ouvia, era minha vizinha, assim. E esse cara batia nela. E essa mulher passou a gravidez inteira, assim, sendo agredida, né? E quando ele queria fazer alguma coisa, ele fazia de qualquer jeito. E ela chorava e a gente ouvia. Mas algumas vezes eu chamei a polícia e falaram, ela está pedindo socorro? Eu falei, não, mas ela está apanhando, então a gente não pode fazer nada. Eu falei, infelizmente é assim, porque é isso que acontece. A pessoa tem que gritar, pedir socorro para você poder chamar alguém para ajudar. Esse bebê nasceu, era uma menina. Quando ela nasceu, o período que o pai estava em casa, ela chorava o tempo todo. Então ele trabalhava à tarde. Eu lembro que quando esse homem estava em casa, essa criança só chorava o tempo todo. Ele saía para fora para ir trabalhar, era silêncio total. Olha que doideira. Então, tudo aquilo que a mãe passou, sofreu, as duas apanhavam, né? Não era só uma. Então, acho que a forma delas tipo, se libertar dele era chorar. A hora que ele ia embora, pronto, agora... Sim, porque a criança, ela ainda está na primeira infância, ela ainda é bebê, ela é muito sensível. E sensível também essa Sim. frequência. Sim, Com certeza era muito negativo aquele ambiente. Ela sentia tudo isso, né? Pastor Tony, alguém fez alguma pergunta, algum Sim, comentário? tá. Vamos lá, então. Olha, estão todo mundo atento à programação. Gente, pode fazer perguntas para o doutor Donizete, hein? Ele está aqui para responder. Casa Estufe, boa tarde. Esse tema é muito importante. Assistindo pelo site também, tá vendo? Olha aí. Ai, falei, tudo. O site está nos surpreendendo, o site das Y3, viu? Isabel Rodrigues, boa tarde, pessoas abençoadas, está nos acompanhando pelo YouTube. E aqui também, Videira Terapeuta. Saudações, amados, pastor Davi, equipe desta quinta-feira na Rádio Abençoada. Glórias! Obrigado, meu irmão, o terapeuta que nos acompanha também. Maria Aparecida Silva Benedicto, que teve aqui. Maria né? Benedicto, Beijo, amiga. Olá, meus amigos, boa tarde, pessoas maravilhosas. É uma irmã abençoada. Fica atenta aí, que ela também está aí na corrida, aí, né? É uma ótima opção aí que você tem. Procure saber mais sobre a nossa irmã. Né? Verdade. A Videira Terapeuta está dizendo, com terapeuta e psicanalista, estou muito grato deste abençoado, né? Acho que falando de você aí, estar falando sobre uma matéria por demais presente hoje nas nossas vidas. E Claiane, lógico, está lá no Claiane. Nordeste nos acompanhando. Boa tarde, minha irmã. Gente pode aproveitar fazendo pergunta, aproveita o Donizete aqui, tá? Esse programa é maravilhoso. Olha aí para o que você tem passado, dá uma olhada para a tua família, ou alguma família que você conhece, fica atento. É isso, a Cleiane e a Isabel, é isso que está
A Isabel está na Bahia e a Cleane em Pernambuco. Então, olha só. Que O bênção. nosso programa vai em todos os lugares. Muita bênção. Isso aí. Pegando o gancho do pastor Toninho, doutor Donizete, ele falou sobre, né, os homossexuais, a maioria dessas pessoas que têm problemas mal resolvidos, a grande maioria saiu da igreja, né? E eu sei que você trabalha com traumas religiosos. Também. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Olha só, os traumas, eles atingem todo mundo, independente da sua classe social. Pode ser classe baixa, classe média, média alta, ricos, não importa. Ele atinge todo mundo. E agora também nós estamos com um consultório no Jardim Aquários, atendendo lá também, para atender aquele público da Zona Oeste, né, da cidade, e também com o nosso consultório aqui no centro. Continuamos nos 2 endereços. Não, legal. E os traumas atingem, pegando o gancho aqui dos homossexuais, que também podem ter tido a contribuição dos traumas religiosos. A suicídio também entre cristãos. Sim. Tem uma estatística triste nos Estados Unidos, de mais de 5 pastores por ano tiram a vida. Aqui no Brasil, vários pastores já tiraram. Sim, conheço alguns. Por quê? Conheci. Porque não é fácil. Você cuidar de pessoas não é fácil. E você cuidar de pessoas espiritualmente também, na área religiosa, também é muito pesado. Na minha opinião, um pastor deveria tirar férias, sim, todos os anos. Ele ter ali 30 dias para ele desligar o telefone, pegar a família e sumir no mapa. Eu também concordo. Ir lá pra praia. Sumir. Ninguém. Cadê o pastor? Sumiu. Tá descansando, tá de férias. Mas pastor, tira sim, feliz. Você não sabe a luta que ele carrega. Então, é um ser humano. Então, quer dizer, o peso dele. Só que desses 30 dias, 10 era só de terapia. Precisa. Principalmente para que ele volte muito mais renovado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e com seu eu calibrado. Sim. Então, vai uma dica aqui para os pastores presidentes. Meu consultório está à disposição de vocês para dar terapia no âmbito, inclusive no âmbito do trauma religioso, que hoje é uma especialização clínica. Eu estou falando de pastores presidentes aqui, mas eu atendo também a comunidade católica, eu atendo também a comunidade espírita, eu atendo também a comunidade evangélica, eu atendo os ateus, eu atendo a comunidade LGBTQIA+. Eu sou um terapeuta. Você atende gente, né? Entendeu? Eu atendo gente. Boa. Então, o trauma religioso é terrível e pode, sim, ser um contributivo para o suicídio? Pode. Por que pode? Porque é o seguinte, hoje eu estava falando com a paciente, minha primeira paciente, hoje é 7h30 da manhã. Eu falei para ela assim, como que você tem alimentado o seu espiritual? Você precisa alimentar o seu espiritual. Quase a totalidade dos meus pacientes eu passo salmoterapia. O que é isso? Leia no mínimo 10 versos do livro de Salmos todos os dias em voz alta, onde você estiver. Então, o trauma religioso, o que ele ocorre? É quando uma pessoa ela se frustra, ela se decepciona com Deus, com lideranças religiosas, com igrejas e com os irmãos da igreja. Então, ela vai perdendo os sentidos espirituais, conectivos, de pessoa para pessoa dentro da igreja.
Se eu perco primeiro essa conexão, para perder a conexão com o espiritual é o próximo passo. Se eu perco a conexão com o espiritual, se eu perco a conexão conectiva com o meu irmão, vai gerando um buraco negro dentro da pessoa. E o que leva uma pessoa a suicidar? O vazio da alma. Isso é real. E o trauma religioso causa isso. Tanto é que nós nos especializamos nisso e tratamos isso. Tem como ressignificar uma pessoa. Isso. Tem um autor americano que eu gosto muito. O nome dele é Philip Yancey. Ele escreveu um livro chamado Decepcionado com Deus. Uau, que doido. Forte. Olha só, o nosso irmão Guido está participando aqui, agradecendo demais. Ele disse que programa abençoado. Só aqui na ZY3 Rádio. Obrigado, Fran. E também está aqui a Francisca, dizendo que está acompanhando, também está impactada com o programa, com o que está sendo falado aqui, e diz que está acompanhando do interior de Dormente, Pernambuco. É isso. Interior. É. Abraço, Pernambuco, terra dos meus pais. Eu vejo que a primeira coisa que eles perdem é essa sensação de pertencimento na questão do trauma religioso, porque eles deixam de socializar e aí eles se decepcionam, eles se sentem excluídos, né? Aí vai aumentando aquele buraco negro. Né? E se Deus é tão bom, por que Deus permitiu isso? Que alguém fizesse isso? Que como isso pode, acontecesse esse pastor comigo? fez isso comigo? Como pode isso? Olha, eu falo porque isso já me passou pela cabeça. Porque o luto é muito solitário. Uhum. E as pessoas não têm obrigação de parar suas vidas para acompanhar o seu luto, mas precisam ter um olhar mais empático. E eu não recebi isso. Foi muito difícil para mim e para os meus filhos, a fase do meu luto e deles. E meu filho se decepcionou muito com a igreja. Uhum. Então eu vi que isso gerou um trauma religioso nele. A cultura do descarte, que acontece muito nas igrejas, infelizmente, ela é muito devastadora. Porque, por exemplo, se a pessoa já tem um trauma por rejeição, aí vem mais o trauma religioso, pode vir a ideação suicida. E pode vir, sim, a ideação suicida. Eu gosto muito de uma frase do menestrel de William Shakespeare, que ele disse assim: plante seu jardim, colha as suas flores. O mundo não vai parar por causa de você. Não é mesmo. Então, Bem assim. então, quer dizer, a palavra é exortativa mesmo, de Shakespeare, que ele disse assim: falar alivia dores emocionais. Eu acho que baseado em Shakespeare, Freud disse: o que não vira palavra, vira doença. Sim. Né? Então, isso é preponderante. Então, o que eu digo para você hoje como terapeuta, como alguém que já está aí há alguns anos no mercado ressignificando pessoas, inclusive no nosso manejo chamado desligamento de traumas, que hoje eu realizei o número 42. Parabéns. Hoje foi o número 42 de desligamento de traumas. E uma ferramenta do IFD que nós aperfeiçoamos. 41 pacientes já foram desligados de seus traumas com sucesso. E hoje, de manhã, foi o de número 42. Foi outro paciente que eu atendi. E, assim, a palavra é: acredite, porque tem jeito. Tem jeito. Muitas vezes as pessoas, as emoções, a nossa mente, ela é muito louca. Eu falo que ela é muito louca. A nossa mente, ela mente para nós. Sim. E se você não souber quando é que está acontecendo isso, a pessoa realmente ela se acha feia. Eu
não mereço ter tal coisa, ou eu não sou daquele grupo, eu não tenho isso, então ela vai se fechando em um casulo com os seus próprios pensamentos. E aí vem, se eu não estivesse aqui, ninguém ia sentir minha falta. E começa a alimentar essas coisas ruins. Com certeza. Começa a alimentar essas coisas ruins. E isso é muito triste, porque quando você não fala, o corpo cala e aí vem tudo, acontece tudo. Desde uma psoríase, uma queda de cabelo, um estresse fora manchas do comum, na pele, manchas, problemas gastrointestinais, cardiopáticos. todos os problemas. E aí ela vai se sentindo cada vez mais feia. Com certeza, mexe muito. A gente tem uma visão distorcida de si mesmo, Sim. porque a gente não olha, o nosso olhar e o nosso falar é literalmente emocional. Uhum. Né? A gente fala através das nossas emoções. Se elas estão extremamente negativas, o nosso olhar e a nossa comunicação vai ser negativa. Né? É um pessimismo total, a pessoa não tem ânimo para nada, não tem perspectiva de futuro, não tem prospecção de projetos, né? Eu sempre gosto de orientar uma coisa, né? Faz assim, não sei se a câmera vai conseguir pegar, pega aquela que pega todo mundo. Faz assim, vocês, assim, do jeito que eu estou fazendo. Essa, isso. Assim não, estica o braço, estica. O braço tem que estar esticado, isso. Assim, esticado. Agora pega o tamanho e faz assim. Assim. Sabe o que isso aqui está dizendo? Só passa daqui para cá quem você deixa. Se você... esse espaço aqui entre as costas da sua mão e você é seu espaço de segurança. Então, palavras tóxicas, relacionamentos ruins, pessoas fraudulentas, pessoas ruins, seja quem for, é daqui para lá. Aleluia. É bem Muito isso. bom. Nossa, importantíssimo. Se você colocar esse limite, acabou. Sim. Acabou. Você isso, você aquilo. É porque isso aqui lá. Não, você está daqui para lá. Então, o que você fala para mim não tem importância. Mas você sabe que eu, sem ter esse discernimento que você fez agora, tem pessoas que eu faço isso. Automático. Não quero saber. Como pastor, a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com isso. Porque tem coisas que você tem que respeitar a pessoa. Como eu falei, né? Você atende o pessoal do LGBTQI. Atendo. Então, eu já tenho tive contato, paciente lá, assim. Eu tenho contato com vários. E eu os trato com respeito, não os tento doutrinar e nem convertê-los da minha forma, da minha maneira, ainda que na Bíblia eu veja a coisa, mas eu não vou avançar o limite que ele me deu. Jamais. Isso não é ossada minha. Eu sei fazer isso. Eu lembro uma vez, chegou um amigo da minha filha do Nordeste, e ele não tinha roupa de frio, do Nordeste, e ele estava um dia frio e chuvoso, e ele veio, e aí estava fazendo café aí, né? Eu vendo ele magrinho, né? E tadinha, a pele dele estava enrugadinha, né? E eu tinha ganhado uma blusa maravilhosa, veio da Inglaterra a blusa, linda, mas ficou curta para mim. Eu olhei e falei, essa blusa serve nesse menino. Corri lá, peguei e coloquei no ombro dele. Eu ganhei o coração dele. Ele falou, mas eu sim. E ficou assim, porque ele achou, o pai da Sara é pastor. Não, coloquei, abracei ele, né? E falei, não, é um presente para você, não estou te emprestando, não. Veio da Inglaterra, né? Mas não serve para mim. E eu acho que veio para mim porque Deus sabia que você ia estar aqui, ia chegar um menino lindo do Nordeste, não ia ter blusa. Essa blusa é sua.
mexeu com ele. Então eu não fico... Não, gente. Uma vez um homossexual chegou para mim e falou assim, eu não vou na igreja porque eu sou abominável. Eu falei, que isso? Ele falou, não, o irmão mostrou para mim que eu sou abominável na Bíblia. Eu falei, não tem. Olha, assim como você, tem coisas na minha vida que são abomináveis diante de Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. O que eu e você precisamos é nos render a Ele, é só isso. Mas nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você, a misericórdia está à nossa disposição. Você ganha as pessoas. Isso aí que Donizete fez é exatamente isso. Os pastores, eles precisam saber. Não pode afastar daqui para cá. Não pode. Em todos os sentidos, para todos. É muito importante isso, porque as pessoas ainda têm muitos tabus, né? E as pessoas olham o quê? As letras. LGBTQ. Não, é um ser humano, é uma vida, é uma pessoa que precisa de compreensão, de amor, de empatia, né? De socialidade, de carinho. O trato terapêutico, ele é muito respeitoso com a fé das pessoas, deve-se, né? Sim. Ser muito respeitoso com a fé das pessoas, com a orientação sexual das pessoas. Depois do trato terapêutico, dela estar ressignificada, a decisão vai continuar sendo dela. Tá? Deus tem a sua palavra, tem as suas regras, a palavra está aí, e o único juiz que existe para julgar as pessoas em questões de eternidade é só Deus. Exatamente. O próprio Senhor Jesus, não é, Donizete? Até hoje, ele está à direita de Deus Pai, fazendo o quê? Como juiz? Não, como advogado. Como advogado. Não, e ele fala, né? Eu estou à porta e eu bato. Se você quiser abrir a porta, eu entro. Senão, eu não ultrapasso. Ou seja, respeita o limite que demos para ele. Exatamente. Que loucura. Ele mesmo nos deu a liberdade de impor esse limite, né? Olha só, eu quero falar um pouquinho... Nossa, estou arrepiada, eita Deus. Do nosso trabalho dentro da New Connect. Que loucura. Você viu, pessoas? Que doideira. A New Connect, ela, além de cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpinho, ela ainda traz pessoas que dão uma aula para nós. Então, essa é a empresa que a gente representa. Porque se nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, nesta casa maravilhosa, é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para trazer informações. Cada quinta-feira é uma informação diferente, é um conteúdo diferente, e hoje é um conteúdo incrível. Como eu disse no início, não é Setembro Amarelo, não é só hoje, não é só o mês de setembro, é todo dia. Quantos mil suicídios por ano? E a gente está aqui, a nossa empresa está aqui para falar, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam e que estão ouvindo e que vão ouvir sobre isso. Então, a New Connect é realmente conectando pessoas pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. É maravilhoso trabalhar desta forma, que a gente possa, mesmo não estando vendo as pessoas, mas que ela possa estar nos ouvindo. Porque o que você falou, esse limite que a gente precisa pôr, não deixa o outro invadir sua vida, senão. Não pode deixar, não. Eu sou uma pessoa muito reservada, então tem determinadas coisas que não passa mesmo. Mas nem todo mundo é assim.
Então, conhecimento é tudo, né? Jesus fala que as pessoas perecem por falta De de conhecimento. conhecimento. Então, é isso. Pegando o gancho da Gláucia, doutor Donizete, nessa questão fisiológica, eu acredito que também tem muitos casos em que um descontrole hormonal, um descontrole de vitamina, de suplementação, uma má alimentação, pode gerar fatores emocionais e psicológicos, né? Pode. Tem paciente, inclusive, que eu peço que faça exames de sangue para avaliar o complexo B, né? O complexo B, ele atinge muito a parte emocional. Sim, Problemas de tireoide também sim. atinge o emocional. Problemas gastrointestinais também atinge o emocional, né? Determinados alimentos, hora que come. Eu tenho um case de sucesso, eu posso compartilhar aqui sobre esse Pode, detalhe? sim. Por favor. Eu atendi uma menina linda de 10 anos. 10 aninhos. Agora acho que ela já está com 12. E os papais dela chegaram com ela no meu consultório e falaram assim, doutor, ela não dorme direito. Ela acorda toda noite gritando. Tanto é que a mamãe tem que dormir com ela no quarto dela toda noite. Não tem como. Ela só come isso. Aquilo, ela não come. E tal. E chegou e apresentou o problema. Nós começamos a mapear, porque é o primeiro... Primeiro a gente faz uma avaliação clínica, a primeira consulta se chama avaliação clínica geral emocional. Depois a gente dá um pré-diagnóstico depois dessa avaliação. Paciente concordando, a gente starta o tratamento. Startando o tratamento, a gente começa um mapeamento, que é o mapeamento da linha do tempo do paciente, para detectar onde estão os traumas, os gatilhos primários, secundários e os geradores dos gatilhos. Depois a gente parte para o desligamento do trauma. Essa menina, nós descobrimos que ela tinha impressionismos fantasmagóricos. Caraca, Nossa, o que é isso? Oi? O que é isso? Impressionismo fantasmagórico. Jesus. Como é? Descasca essa manga aí. Nós descobrimos por quê. Ela via no quarto dela, ela via um ser que ele era uma espécie de um corpo em forma de palito, né? Tinha uns pezinhos assim, que o corpo era tipo um palito. Uhum. O pé vinha assim e fazia uma curvinha, o pé vinha assim. Ou a perninha vinha assim, fazia uma curvinha, os pés. Os braços, a mesma coisa também. Eram enganchados assim, curvados. E ele não tinha rosto, mas ele tinha cabelos. E aquilo fazia movimentos e tal. Ela sonhava com aquilo, via com o olho aberto. Outro dia ela falou que a boneca dela falou com ela. Outro dia ela falou que viu isso, viu aquilo, e eu tentei, e eu fiz o mapeamento para saber se era problema com espiritualidade, né? Porque a gente também estudou a parte da espiritualidade humana e também a espiritualidade do bem e do mal. Isso existe. Uma pena que tem gente que não acredita, mas a gente respeita, mas existe fortemente. Sim. Inclusive, nós temos uma ferramenta poderosa, abre parênteses, que é isso aqui. O que eu libero aqui é o que dá a autorização para entrar. Se eu libero, ele entra. Se eu não libero, ele não entra. Sim. Simples assim. Eu falo muito sobre isso. E aí, eu descobri que não era questão de espiritualidade, mas era questão de trauma. E o mais interessante é que a figura que ela via, eu fazendo a pesquisa, tem uma pintura rupestre no Piauí. Uau, que doideira. Que tem um desenho parecido com o ser que ela via. A pintura tem uma idade de 400 milhões de anos.
A forma que você falou me é familiar. E aí, a família dela é do Piauí. Ok. Conversei com os pais várias vezes, falei a questão das palavras e tudo, e tal. Depois eu descobri que ela jogava uns joguinhos que tinham um ser parecido também. Os pais autorizaram, ela também concordou, eliminamos todos os joguinhos e fomos eliminando. A boneca, que ela falou que ela impressionou com a boneca também. Eu pedi que a boneca passasse a dormir. Olha a linguagem. Uma boneca passasse a dormir. Você tem que falar a linguagem da criança. Sim. Ela só tinha 10 anos. A boneca ficou dormindo 30 dias no sofá, na sala. E ela falou que não sei quem tomou o lugar do banquinho, da escrivaninha dela também. Aí eu falei para ela eleger, ela tinha muitos bichinhos, né, aqueles bichinhos, normalmente criança tem muitos bichinhos de pelúcia. Eu falei para ela eleger um bichinho para sentar na cadeira. Então a boneca foi para a sala, e ela elegeu um coelhão assim que ela tinha. Então eu falei, o coelhão vai sentar toda noite nessa cadeira para que quem você está percebendo que está sentando não sente. Impressionismo fantasmagórico. E aí, a boneca ficou 30 dias dormindo no sofá, o coelhão sentado na cadeira da escrivaninha do quarto dela, e mostrei para ela a imagem rupestre, mostrei para ela e tal, e fomos eliminando o impressionismo. E também eu fiz uma dieta para ela noturna, de alimentação. Ela tomava muita coisa extremamente doce à noite. Então, o hipotálamo dela trabalhava dobrado. A glândula pituitária, que regula a questão dos sonhos e das ocitocinas e as melaninas para você dormir melhor, estava em profusão. Passei uma dieta, ela concordou, os pais concordaram, e fiz as mudanças de posicionamento da mulher e tal. Fui até a casa fazer uma visita terapêutica, verifiquei todo o quarto, tal. Enfim, 4 meses depois de tratamento, aquela menina que faltava pelo menos 2 aulas por semana na escola, não estava mais faltando aula, inclusive ganhou um prêmio na escola, não conseguia dormir sozinha, já estava dormindo sozinha, ela expulsava a mãe dela. Não, vai dormir lá com o papai, deixa eu dormir aqui, quieta no meu quarto. Já estava dormindo sozinha, descobriu que não tinha nada com a boneca voltou para o lugar onde estava, o coelhão voltou para dormir com ela e sumiu todo mundo, e a menina foi curada. Que doideira. Quer dizer, um fator fisiológico também. Fisiológico, psicoemocional. Sim. Entendeu? Emoções. E orientei os pais também nas questões das falas dentro de casa, nas permissividades. Entendeu? E sobre tudo isso. E ela foi ressignificada. Falando tudo isso, eu tenho mais de 30 anos como pastor, entregando a idade. E na área de libertação, eu já passei por situações assim, realmente sobrenaturais, a ponto da pessoa ela soltar coisas do seu corpo, materializá-la, vomitava coisas assim que você fala, mas como que isso estava dentro do organismo espiritual? A pessoa virar bicho, bem, N situações, assim, mas boas partes também emocional. E outras emocionais, que passava por coisas espirituais, mas eram de traumas, eram emocionais. Bem, para ver como que realmente o ser humano ele é complexo. E se o pastor ele não tiver um pouco de maturidade e instrução, espiritualiza tudo. Espiritualiza tudo. Espiritualiza e a religiosidade toma conta. Exatamente. Também, né? Porque é diferente, né? Os dogmas, né?
eu costumo dizer que ainda tem-se um olhar muito arcaico dentro da igreja. Muitos tabus, né? Até para tratamentos, né? Eu me lembro que quando se falava em tratamento, psicólogo para quê? Vou no terapeuta para quê? Isso é coisa de maluco. Uhum. Gente, eu faço terapia há 4 anos. É isso aí, causa E um inconsciente coletivo, né? É maravilhoso. Infelizmente, tem esses pensamentos ainda. Ainda tem, tá? Ainda tem, Ainda muito. Você fala com algumas pessoas que vai só pro lado Tá me chamando de doida? da religião, que não aceita ser tratado por um terapeuta, não aceita ir no psicólogo, não aceita. Gente, pelo amor de Deus, precisa. Precisa. Não, se Deus quiser, Deus vai me curar. E a ciência está aí, Deus fez o homem, deu a inteligência, a ciência está cada dia mais avançada. Para quê? Será que Deus colocou tudo isso na cabeça de quem estudou para quê? Se não fosse necessário. É que Deus, se Ele quiser curar, Ele cura sim. É. Com certeza. Mas às vezes, na maioria das vezes nas questões emocionais, eu tenho percebido que Deus quer que a gente passe pelo processo porque é pedagógico. Exatamente. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai Exatamente. aprender para poder cuidar de outros. Sim. Exatamente. Para poder entender melhor o outro. Sim. O autoconhecimento é libertador. Então, quando eu me conheço, quando eu me ressignifico, eu julgo menos. Eu mudo o meu olhar. Eu julgo menos os outros. Exatamente. Entendeu? Eu paro de ficar rotulando, desrespeitando, vilipendiando os outros. Por quê? Porque as pessoas não entendem e querem proferir juízo de valor sobre o que não entendem. Uhum. Então, se você não entende, cala-te que é melhor. É bem isso. Ó, Sim. o pessoal do Instagram está acompanhando bem aqui, viu? Legal. Mas a Anne, como é que está aqui mesmo? Ana New Connect. A Ana. É sensacional o que está sendo falado. E ela disse também, tantas crianças passando por isso, não é? Por traumas assim, precisando ser acompanhadas. Eu aprendo, sempre, desde que eu conheci você, aprendi muito com você, de verdade. E essa parte de não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, não sei o que, tá onde? Tá escrito aonde? Tá escrito na Bíblia? Beleza. Agora, fulano falou, ciclano falou, e vai repetindo aí? Não. Eu sempre falo que eu sou igual Tomé, eu tenho que ler. Tá escrito na Bíblia? Beleza, eu respeito o que tá na Bíblia. Mas as pessoas, igual a gente fala a religião, ela vem meio que mudando quando você fala, olha, só para o que o outro fala. Ela vem ficando tudo torta, vamos falar assim. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo com quem você conversa, com o que você está absorvendo do outro. Né? Olha, isso é papo para um outro podcast, porque a raiz dos dogmas e dessa religiosidade toda veio de preceitos muito machistas até. Sim. Entendeu? E narcisistas. Opa, vamos deixar agendado no próximo já. É uma coisa muito, né, doutora Donizete? Então, e eu não digo só na igreja evangélica, não. Na igreja católica também, em todos os segmentos. Todos. Né? Então, os primórdios, vamos dizer assim, eram enraizados em muita cultura machista, culturas, né, de lá, da antiguidade, em que as mulheres não tinham voz, em que as crianças não tinham voz, em que o adolescente tinha que ter um preparo e mostrar que era homem, né? Era uma cultura bem arcaica. Sim. Né? Então, é um outro assunto muito profundo. Então, vamos deixar para o próximo. Vamos aí, já são 13h11, estouramos o tempo. Verdade. Mas o doutor Donizete já podia encerrar nas considerações finais, aí falando do livro. Sim. Como é que é livro agora que sai? É isso? Conta aí mais, fala mais para nós. Então, eu estou
ele já está em fase já quase de término da escrita, né? Saindo do forno. Está quase saindo do forno, um livro que vai se chamar Soluções Terapêuticas. Uau. E Já reserva o meu. Meu também. não, vem aqui, eu vou lançar ele aqui no demorou. programa. Tamo junto. Vamos lançar ele no programa. Maravilha. Que honra! É um livro que eu digo que vai ser um livro de cabeceira, né? Um livro que vai ser bom para pastores lerem, líderes lerem, terapeutas lerem, pais lerem, né? Um livro que vai abarcar muitas coisas. Eu cito lá alguns estudos de caso do meu consultório, cito no livro. Eu cito assuntos emergentes mesmo do momento. Vamos falar sobre lares disfuncionais, vamos falar sobre transtornos de personalidade, vamos falar principalmente sobre o transtorno narcisista. Nós vamos falar sobre a questão da primeira linha de sangue, que é pai, mãe, vovó, tio e tia, sobre o que eles liberam sobre a segunda linha de sangue, que é filho e filha, neto e neta, sobrinho e sobrinha, que tem influência de destino, né, na vida dessa pessoa, que é a palavra que é liberada, mesmo de brincadeira. Também nós vamos falar lá sobre assuntos ligados à questão do eu, do autoconhecimento. Então, são muitas coisas boas que estão vindo nesse livro aí. Um livro com uma linguagem bem acessível. Ele vai abarcar tanto a linguagem técnica de medicina, como a linguagem popular também. Todo mundo vai poder entender. E eu estou correndo, literalmente, para que ele seja uma indicação de presente de Natal, né? Com certeza. Maravilha, verdade. Né? Para que seja... Presente excelente para o Natal. E aí. já temos material já para o segundo livro, que já está sendo reunido, já para ser lançado no final de 25, né? Tudo. E aí estamos trabalhando nisso. Sobre o Setembro Amarelo, nós estamos dando palestras. Quem quiser nos contratar, igrejas, empresas, instituições, só entrar em contato aí pelo meu Instagram, né, que é @DonizetteSilva _PSI, que é o TH mudo, ou pelo WhatsApp 12981541603. Eu estou dando palestra sobre o Setembro Amarelo nas instituições. Também faço atendimento presencial nos 2 consultórios e online para todo o Brasil e fora do Brasil também. Deixa Entendeu? aí as suas redes sociais. Eu procurei aqui para ver se eu achava o seu telefone. Eu não tenho. É o 12981541603. E o Instagram é Donizete Silva, né? @Donizete Silva, com TH mudo, _PSI. Esses são meus contatos. E vai ser um prazer poder atender, dar a palestra do Setembro Amarelo, onde a gente traz vários preventivos para que uma pessoa desista do suicídio. E as empresas deveriam levar essa palestra, as igrejas deveriam levar essa palestra. Rapidamente aqui, eu estava vendo um post de uma moça que suicidou nos Estados Unidos. Fizeram a linha do tempo dela, 6 meses antes do suicídio. Eu vi. Você viu? Uhum. De 6 Até um meses dia antes. até 24 horas antes do suicídio, não tem uma foto que ela não está sorrindo, que ela não está alegre, que ela não demonstrou absolutamente nenhum sinal. O problema do suicida é que ele não dá sinais. Ele simplesmente acorda e decide. Porque aquele que fica... Ai, Jesus. Que aparece pendurado numa torre, aparece em cima do viaduto, ele não quer se suicidar. Ele não quer. Ele está quer, desesperado. Tá pedindo socorro. Está pedindo socorro. Porque quem quer, igual você falou, está sorrindo o tempo todo e simplesmente vai lá e faz. Desiste de viver. Ele simplesmente vai lá e faz. É isso. Né? É diferente do que quer chamar atenção, do que está precisando de ajuda, é bem diferente mesmo. Então, Isso é Não muito quer sério. dizer que não seja um fator Sim. importante prestar atenção nessas pessoas que fazem isso. Ela é um pedido de socorro. Sim.
Agora, ela pode dar outros sinais, não do suicídio, por muito tempo. Ela pode, porque tem gente que interpreta como frescura, mas pode ser um pedido de socorro. Tem gente que interpreta como uma pessoa insuportável, mas pode ser um pedido de socorro. Sim. Tem gente que interpreta uma pessoa isolada no quarto o tempo todo, é normal? É um pedido de socorro. Não é normal. Não é. Não é mesmo. Uma pessoa que não está comendo direito é um pedido de socorro. Então, esses sinais de segunda instância vão avisando para o efeito Sim. deletério e destrutivo, que é a ideação suicida. Uhum. É muito louco. É. Gente, meu Deus, o nosso horário. Mas hoje foi um dia especial, vamos dizer assim, vamos. atípico, especial, né? Ontem eu estava preparando, né, eu vou dar uma palestra sábado sobre a sinergia entre a comunicação e as emoções. E você me fez lembrar, né? Eu vi uma frase do Roy Bennett, que eu achei muito interessante. Hoje, o nosso maior problema com a comunicação é que nós não ouvimos para entender. Nós não ouvimos com empatia. Nós ouvimos para responder. E responder das nossas razões. Né? Não procuramos entender a pessoa. Então, quando a gente ouve com empatia, com curiosidade, a gente não ouve com intenção de responder, mas a gente ouve o que está por trás das palavras. É muito louco. Gente, quero só agradecer mais uma vez a New Connect, né, por nos dar esse privilégio de tantas informações. Com certeza. Agradecer ao pastor Toninho por abrir toda quinta-feira esta casa maravilhosa para nós. E agradecer você, Donizete, mais uma vez, Simone, cada dia mais preparada, né? E nós estamos estudando cada dia mais um pouquinho melhor que ontem. Ninguém sabe tudo, né? Então, o nosso copo tem que estar ali sempre aprendendo, todos os dias, um pouquinho. Então, já vou deixar o convite aí para o Donizete, assim que ele tiver um tempinho, voltar para nós falarmos de mais coisas. Né, pastor Toninho? E hoje, gratidão por você que esteve até agora conosco e que vai ver depois também, eu tenho certeza. Então, pastor Toninho, bora lá? Bora lá, Donizete, homem de Deus, muito obrigado. Opa. Foi bom demais, tem os pastores que estão nos acompanhando aí, eu quero mandar um grande abraço ao pastor Ubirajara, que também é terapeuta, né? Ele lá do Rio de Janeiro, e está morando aqui em São José, eu estava com ele e com a esposa, um grande abraço. E sim, nós temos uns trabalhos desafiantes nesta geração, cuidar dessa geração ferida, orando, profetizando, e saber realmente apacentar. E glória a Deus por pessoas como o Donizete, que nos ajuda aí, não é? Deus abençoe por tudo. Terminando esse programa com tudo que a gente conversou e falou, e tem assunto aí para N programas à frente, não é? Mas nós não podemos terminar esse programa sem dizer para você, e é para você mesmo, viu? Nunca é tarde para ser feliz! Tchau, tchau!